Então, para resolver a equação de segundo grau, o programa que resolve equações de segundo grau, usando uma alternativa, a gente precisa primeiro definir qual é a condição que determina as diferentes alternativas de fluxo de execução. A gente viu que essa alternativa, a alternativa que a gente imaginou é que o delta seja negativo. Se o delta não for negativo, o que a gente espera é que o programa diga para a gente que a equação não tem raízes reais. Caso contrário, que ele imprima os valores das raízes. Então, vamos dar uma olhada numa variação do nosso programa que atende a essa especificação. Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar saber é onde é que eu vou modificar o programa. E se a gente lembrar a condição que a gente quer testar, se delta é negativo, a gente percebe que isso só pode ser feito depois da linha 9, que é o lugar, é o ponto do programa em que o delta vai estar calculado. Então eu vou abrir aqui o espaço depois da linha 9. Então aqui nessa linha eu já tenho o delta em mãos e posso fazer um teste com ele. Por exemplo, se delta for positivo, 2 pontos, está aí, condição 2 pontos, eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer com isso. O que eu quero fazer se delta for positivo é calcular o valor de x1, calcular o valor de x2 e imprimir os resultados. Ora, é exatamente o que essas 4 linhas aqui fazem. Então o que a gente vai fazer é aproveitar essas 4 linhas, mas a gente vai colocá-las no corpo do if, de maneira que agora elas só sejam executadas se essa condição se mostrar verdadeira durante a execução do programa. Ou seja, eu só vou calcular x1, x2, imprimir x1 e x2 se delta for maior do que 0. E se não for, o que é que acontece? Então aí eu entro no else e vou executar o que tiver aqui dentro desse trecho aqui do else. O que é que eu devo fazer nessa condição? É imprimir que a equação, vou evitar cedilha e acentos por enquanto, a equação não tem raízes reais. Vou gravar o programa, vou executá-lo novamente, vou na linha de comando, vamos para o desktop, onde o programa está gravado, vou rodar o programa Python ec2grau.py, está aí ele pedindo o valor de A. A gente já sabe os valores que me dão um delta negativo, vou colocar 1, menos 2 e 4, e ele me respondeu apropriadamente que a equação não tem raízes reais. Se a gente colocar valores que a gente já conhece, por exemplo, 1, 9 e 8, a gente sabe que é uma equação que tem um delta positivo, ele ainda calcula normalmente, porque ele usa esse fluxo de execução para fazer isso. No outro caso, ele usa esse fluxo aqui. Muito bem. A gente ainda percebe um problema com essa segunda solução? Bom, qualquer um de vocês tenha prestado atenção vai perceber que ainda há uma situação que merece um tratamento diferenciado. O que é que deve acontecer quando o delta for igual a 0? A gente sabe que nessas condições uma equação no segundo grau tem uma única raiz real, mas ele tem raízes. O que é que nosso programa será que faz? Bom, o que a gente deve fazer é submetê-lo a teste. Vamos colocar aqui os valores 1, 6 e 9, para os quais, que são uma equação que caracteriza uma equação que eu sei que tem delta igual a 0. E o problema é que nosso programa está dizendo que essa equação não tem raízes reais, quando na realidade tem. Essa equação tem raízes reais. Então o que é que a gente deve fazer para tomar conta dessa situação? Bom, a gente pode fazer uma solução aqui bem rasteira, bem simples, que já vai resolver o nosso problema. A primeira coisa é, a gente quer executar isso aqui, não somente quando delta for positivo, mas quando ele for não negativo, ou seja, quando ele for maior ou igual a 0. Então eu mudei aqui essa condição, vou gravar e vou rodar nosso programa novamente para a mesma entrada. 1, 6 e 9. Agora sim ele calcula corretamente que x1 é menos 3 e que x2 é menos 3. O que é incômodo aqui é que ele apresenta duas raízes iguais, quando na realidade ele deveria mostrar uma única raiz para essa equação. Como é que a gente faz para lidar com essa situação? Na verdade, o que a gente tem agora é uma situação em que a gente quer múltiplas alternativas e não somente duas. A gente precisa programar uma condição, um ponto de escolha do programa para 3 alternativas de execução. Isso é possível com if do mesmo jeito que era para 2. A forma generalizada para múltiplas alternativas do if é essa aqui. A gente usa o if
para estabelecer a primeira condição e para começar a cláusula de escolha de alternativas. Uso o else para finalizar, para dizer, ó, se nenhuma alternativa acima foi executada, use o fluxo de execução 4. E usa o elif, que na realidade é uma junção de else e if. Se não, então teste a outra condição. É isso que ele faz aqui. Elif condição 2, se essa condição for verdadeira, ele executa o fluxo de execução 2. Elif condição 3, executa o fluxo de execução 3. E não é limitado a 3 condições, você pode ter N condições aqui livremente. Como é que a gente então faria uma terceira solução para o nosso programa, considerando o uso do elif? Então, ao invés de eu juntar as duas condições aqui, de maneira que ele imprime as duas raízes iguais, o que eu vou fazer agora é testar uma terceira condição. E eu vou fazer isso da seguinte maneira. Se delta é igual a 0, eu vou calcular na realidade só x1. Eu estou fazendo copy-paste aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Calculo x1 e imprime o valor de x1. Elif, se não, se delta for maior do que 0, agora sim, calcule x1 e x2 e imprima x1 e x2. Caso contrário, ou seja, nem é igual, nem é maior, ou seja, o delta só pode ser negativo, agora sim a gente tem que a equação não tem raízes reais. Eu vou gravar novamente esse programa e vou executá-lo novamente para os 3 casos. Vamos rodar para o caso em que o delta é positivo. 1, 9, 8. Opa, errei aqui na forma de usar o programa. 1, 9, Enter, 8. Está aqui, o resultado é x1 é menos 1, x2 é menos 8. Vou rodar agora para 1, 6 e 9, onde eu sei que o delta é 0. Está aí, ele imprime uma única raiz, x1 igual a menos 3. E finalmente eu vou colocar o caso em que o delta é negativo, 1, menos 2 e 4, e ele imprime a mensagem correta, a equação não tem raízes reais. Vamos testar para outros casos agora. Vamos fazer, por exemplo, para 3 menos, sei lá, 15, 12. Tá aí, x1 é 4, x2 é 1. Vou rodar agora para outro caso em que delta é 0, menos 24 e 16. Tá aí, o valor de x1, que é único, né? É 1,33. É isso.